A seguir, você vai ouvir um trecho dublado da entrevista com Nagme Panahi sobre como mulheres desprezadas pelo Islã foram usadas por Deus para levar o Evangelho. Na descrição deste vídeo, você encontra links para adquirir obras que irão te inspirar. Para mais conteúdos cristãos relevantes, siga o canal talmidimdecristo.com.br. Você tem ajudado pessoas oprimidas. A maioria das pessoas com quem trabalha hoje são mulheres. Você tem vivido e servido na Turquia. Você tem ajudado mulheres ao redor do mundo, na Somália, no Sudão, Irã. Como você enxerga o papel das mulheres na igreja no Irã? Sabe, é interessante porque eu trabalhei na igreja subterrânea no início dos anos 2000 e agora voltei a trabalhar com a igreja subterrânea. E acho que já foram feitos muitos documentários sobre isso também. A igreja subterrânea é liderada por muitas mulheres. Por que isso? Eu não sei exatamente, mas muitas das pessoas com quem trabalho, as mulheres é que estão liderando. As mulheres são as evangelistas. Por muito tempo, elas passaram despercebidas. No final dos anos 90, pastores eram martirizados. As mulheres eram tratadas de segunda classe, burras, que não podiam fazer muito. E eu acho que elas ficaram meio fora do radar por um tempo, enquanto evangelizavam e não eram presas tanto quanto os homens, que eram, sabe, considerados mais ameaçadores pelo governo iraniano. Muitas delas são mães solteiras com quem eu trabalho. Elas saíram de casamentos abusivos e elas estão muito para baixo. Quero dizer que é isso. A maioria das igrejas parece que as evangelistas são mulheres, as professoras são mulheres. Conectei-me com mulheres da igreja subterrânea de Casas, que lideram grupos de comunhão e escolas bíblicas. Elas estão fazendo um trabalho missionário perigoso, entregando Bíblias contrabandeadas para cristãos na fronteira. Guerreiras. Você conheceu uma delas que foi realmente presa, colocada em solitária. Ela passou por um período horrível na prisão e depois conseguimos tirá-la sob fiança. Ela foi contrabandeada para a Turquia e agora toda a sua jornada, ela era quem discipulava mais de 200 pessoas. Ela distribuía Bíblias. Ela estava na casa dos 20 anos. Então, isso parece ser o típico, onde são elas que realmente estão carregando a tocha. Existe uma diferença entre homens e mulheres vindo para Cristo? Você costuma ver mais mulheres vindo para Cristo ou não há diferença? Sim, eu diria que mais mulheres. Atualmente, temos mulheres que conheceram a Cristo, mas cujos maridos ainda são muçulmanos. Você batizou um dos maridos? Sim, eu batizei. Havia uma mulher que trouxe o marido. Ele não era um crente na época. Ele era muçulmano? Ele chegou, era muçulmano. Passei um tempo com eles. Ele entregou o coração a Cristo. Nós fizemos o batismo. Porque acha que você batizou a família toda? Eu batizei o filho deles. Vários. A família toda batizada. Fizemos isso em segredo, numa banheira, num banheiro. Uma das coisas que percebi, trabalhando no Irã junto com você, é que existe um certo nível de perseguição. Você representa os oprimidos, tem um coração voltado para os oprimidos, trabalha com os oprimidos. Num lugar como o Irã, a opressão sobre todos, existe uma distribuição igual de sofrimento. Porém, se você olhar para os mais oprimidos, ou não os homens, porque é uma sociedade patriarcal onde os homens realmente têm mais liberdades, têm mais poder, recebem mais oportunidades. Onde as mulheres estão na base da sociedade, muitas vezes em posições de vulnerabilidade e com menos acesso a recursos e oportunidades. Então, parece que elas realmente se identificariam profundamente com essa ideia central do Evangelho, que oferece uma mensagem de esperança, dignidade, crucialmente, de serem libertas da opressão e das injustiças que frequentemente enfrentam em suas vidas diárias.
Essa libertação não é apenas espiritual, mas também social e pessoal, promovendo um senso de valor e empoderamento. Considerando esse contexto e a realidade atual, como você percebe e avalia o papel das mulheres na igreja no Irã hoje, especialmente em um cenário onde a fé e a sociedade se entrelaçam de maneiras tão complexas e desafiadoras? Quais são os desafios e as oportunidades que elas enfrentam ao exercer sua fé e liderança dentro das comunidades cristãs iranianas? É interessante porque eu trabalhei no Oriente Médio há cerca de 20 anos e estou no Irã e trabalho lá. E o que temos visto é que muitos dos evangelistas são mulheres, professoras, pessoas que discipulam outras geralmente são mulheres. Acho que, no começo, elas meio que passavam despercebidas. Vimos muitos casos de martírio entre os homens, porque o governo iraniano talvez não os visse como uma ameaça, mas, na verdade, são eles que estão espalhando o evangelho no Irã agora, e são elas que estão sendo presas cada vez mais, e presas cada vez mais, até mais do que os homens. Uau! Isso foi emocionante. Com mulheres na prisão, histórias de mulheres ministrando e levando pessoas a Cristo dentro da prisão? Sim, ouvi falar de mulheres dentro da prisão compartilhando o evangelho com outras mulheres. Uma das coisas mais interessantes foi que uma garota que estava em solitária e tinha memorizado todos esses versículos da Bíblia ficava pensando nas outras mulheres que entrariam naquela solitária. Então ela começou a usar pedras para escrever versículos bíblicos dentro da prisão. Sim, elas estão compartilhando o evangelho nas prisões. Muitas das mulheres na prisão também estão lá por terem sido traficadas, por prostituição, então elas são as mais abertas ao evangelho. Atualmente, estamos vendo um grande número de prostitutas e mulheres saindo do tráfico fazendo parte da igreja e nós ajudamos. Trabalhamos juntos para ajudar essas mulheres traficadas a se sustentarem sozinhas. Elas fazem tricô e crochê e conseguem. Atualmente, acho que há 40 mulheres sendo sustentadas só por esse negócio e conseguimos registrar. Junto ao governo. Tivemos um privilégio especial porque o governo sabe que é um esforço humanitário. Eles realmente nos deram apoio para ajudar o negócio a crescer. Então estamos vendo cada vez mais, sim, mulheres traficadas, mulheres que saem da prostituição bem na base, onde a sociedade não. Elas são intocáveis. Porque qualquer mulher que foi divorciada, qualquer mulher que é solteira, sabe, ou. Maridos que são viciados em drogas são vendidos e as mulheres e crianças muitas vezes são vendidas e traficadas. E por isso estamos vendo mais e mais delas conhecendo o Senhor, porque elas realmente... A mensagem do Evangelho é tão linda para elas, e elas são como a mulher samaritana. Quando elas se convertem, compartilham com outras mulheres. E eu realmente conheci uma garota, mãe solteira, que vivia numa área muito pobre, numa parte da cidade no Irã. E tudo que havia ao redor dela eram prostitutas, e essa era a igreja dela. Aquilo acabou se tornando toda a casa dela. A igreja era só prostitutas e mães solteiras. Trabalhar junto com você tem sido dessa ideia nostálgica de onde tiramos nossa visão de voltar para Jerusalém. Essa ideia onde Paulo está indo para o oeste. Ele chega à parte mais ocidental da Turquia. Ele para porque está diante do oceano. Ele tenta ir para o leste, no capítulo 16 de Atos, para a Ásia, mas é impedido pelo Espírito Santo. Ele tenta ir para o norte, para a Bitínia, mas é impedido por Jesus. Ele tem a visão de um homem da Macedônia. Mas ao ir para a Macedônia, não encontra um homem. É como se Deus tivesse que usar um homem na visão para trazer Paulo. Mas quando Paulo chega lá, é uma mulher.
Isso não parece um grande objetivo para tantos evangelistas. Mas, ainda assim, esse é o seu objetivo e você está alcançando tantas mulheres que estão transformando suas regiões. Em lugares como o Irã, onde o evangelho não foi ouvido, em lugares fora do Irã, onde as pessoas têm países fechados ou bons amigos. Com Mira e Ibrahim, por exemplo, do Sudão, novamente, povos não alcançados, grupos onde as mulheres são meio que esquecidas. Na verdade, elas são oprimidas, reprimidas, estão cobertas, silenciadas, e você está ajudando, dando voz a elas, levando o evangelho, quebrando as correntes, dando-lhes liberdade. O que achei interessante é você ter empoderado mulheres com empregos, oportunidades de pequenos negócios. Você pode nos contar um pouco sobre isso? Sim, tem sido. Sabe, a economia iraniana está realmente ruim. E é ainda pior para as mulheres porque, na verdade, você é tratada, há muita coisa que você poderia chamar, até além do assédio sexual. Quando você é mulher, especialmente se for solteira, é tratada como prostituta e realmente, sabe, é maltratada. Então, não há muitas opções boas para as mulheres e, por isso, poder criar esses negócios nos quais elas podem prosperar é muito importante. Como, por exemplo, já falamos sobre tricô, já falamos sobre fazer pão, criar diferentes opções. Acabamos de abrir um salão de unhas, cabelo e maquiagem e acabamos de colocar 3 mulheres na escola. E eu recebo fotos de como as coisas estão indo por lá, fazendo unhas e tal. Mas também é interessante porque, sabe, no Islã você pode ter seu próprio salão, pode ser em casa, então não é tão caro. Porque as mulheres não podem ir a um salão normal, elas têm que descobrir o cabelo. Então precisa ser em um ambiente privado e por isso elas vão. Então, a gente começa em casas e só pelo boca a boca. Mas também é algo íntimo, especialmente agora com a Covid e também com o governo iraniano reprimindo igrejas domésticas, este é o momento perfeito. Porque nesses ambientes íntimos, elas conseguem compartilhar o evangelho com as mulheres arrumando o cabelo ou as unhas. E assim, conseguimos ver sucesso em alguns desses negócios onde não custa tanto. Talvez nos poucos centenas de dólares para colocar uma mulher numa escola de cabeleireiro ou de manicure ou de maquiagem e tudo isso. E aí a gente tem tido muito retorno com isso porque nós simplesmente, elas fazem isso em casa e, ao mesmo tempo, conseguem compartilhar o evangelho. O que eu realmente adoro e acho fascinante nisso tudo é o fato de que ela, com toda a sua experiência e dedicação, começou a treinar outra pessoa. Sim, isso mesmo. É um desenvolvimento notável e muito positivo, pois demonstra não apenas o seu crescimento pessoal e profissional, mas também a sua capacidade de compartilhar conhecimento e capacitar outros. É inspirador ver alguém que se dedicou tanto agora transmitindo esse aprendizado adiante, solidificando ainda mais o seu papel e impacto. Essa iniciativa de treinar alguém novo é um marco importante, evidenciando a sua evolução e o reconhecimento de suas habilidades. É seguro, mas também é mais perigoso para elas porque envolve dinheiro por dentro. Assim, o governo iraniano não pode dizer: os Estados Unidos estão tentando influenciar o Irã ou o Ocidente está. Como seria com financiamento missionário? Elas não recebem fundos missionários. São autossuficientes no Irã. E isso está dando a elas uma ferramenta para evangelizar, como você disse, prostitutas batendo a porta e oportunidades. E como você disse, talvez não tenhamos falado sobre isso, mas recentemente, nos últimos meses, você houve uma mulher salva que tinha começado um negócio e você pôde compartilhar o evangelho com o marido dela, que foi batizado logo depois. O marido dela era muçulmano. Então, através da mulher conhecendo o Senhor, às vezes você alcança o resto da família, você chega, sabe, outros. Você acha que isso acontece com frequência? Não é comum, mas estamos vendo acontecer.
No meu caso, meu testemunho é que éramos só eu e meu irmão, e em 10 anos, mas em 10 anos, tivemos 50 muçulmanos da nossa família que vieram a conhecer Cristo, tias, tios, primos. Minha avó se tornou cristã aos 80 anos. Sabe, então, essas mulheres costumam compartilhar isso com seus filhos? Ou você vê crianças conhecendo Cristo por meio disso? Sim, a gente vê. Normalmente são as mulheres. E aí elas compartilham com os filhos, que acabam se tornando cristãos. E depois os maridos. Geralmente a resistência ou o marido não aceita. Mas com o tempo, ao longo dos anos, vemos frutos de maridos vindo a conhecer o Senhor. Acho que o BTJ ajudou a apoiar a filha de uma das crianças e ela foi a melhor da turma. E eu acho que ela disse: quero ser médica um dia, abrir um consultório e ajudar, sabe, continuar essa ideia de usar meu dom como cristã para ajudar outras pessoas. Então, é isso, é libertá-los. A opressão, o abuso é igual, seja em qualquer país, ou, sabe, muita gente pergunta para mim e para Miriam, como isso está relacionado ao fato de vocês ajudarem uma mulher perseguida? Mulheres saindo de situações de abuso doméstico. A gente responde, na verdade, é a mesma coisa. Um governo opressor tenta te dizer o que pensar, o que vestir, o que fazer e tenta controlar suas decisões individuais. E é do mesmo jeito em um casamento opressor, onde você vê que o marido ou o chefe da casa está tentando controlar, que uma pessoa está tentando controlar a outra, e quando essa pessoa se liberta. Muitas vezes, especialmente para as mulheres, isso me faz lembrar muito do Antigo Testamento. Jesus se preocupava muito em libertar as mulheres, em elevá-las numa sociedade que sempre as desprezava. E então você vê a beleza do Evangelho de usar mulheres americanas para o evangelismo. Estamos vendo no Irã, as evangelistas são as mulheres ou em outros países. E aí, você vê, ele compartilhou as revelações mais incríveis com as mulheres. E você percebe a honra que Deus dá às mulheres. E você está vendo isso. Eu vi isso com meus próprios olhos no Oriente Médio, e é simplesmente lindo. Eu fui criada no Oriente Médio e lá existe uma mentalidade diferente. Você já esteve aqui? Você meio que sente que é uma mentalidade diferente ser mulher aqui. Parece diferente. Você se sente intimidada, não se sente tão segura. Então, ver uma mulher encontrar sua confiança em Deus em um ambiente tão hostil, onde elas foram tratadas como cidadãs de segunda classe, e ver elas descobrirem seus dons e começarem negócios é incrível. Viajar com você pelo Oriente Médio é fascinante. Percebo que, com as mulheres, ou quando refere o Evangelho belo, a bela mensagem do Evangelho, disse isso. Em um governo opressor, o papel do governo na sua opressão é cobrir essa beleza, esconder essa beleza. Em um casamento opressor, o papel do marido ou do abusador quase sempre é esconder essa beleza. Que está ali e fazem tudo o que podem. E uma das coisas que eles fazem, como no Irã, é, sabe, tentar cobrir cada parte da mulher para que essa beleza não transpareça. Eu vejo o mesmo no Evangelho. Você vê alguma ligação nisso? Porque, enquanto você está aqui, você usa cores, brilhos, enfim, todas essas coisas que acentuam a beleza. A Bíblia de tantas maneiras, a mensagem de Cristo de tantas formas, é essa mensagem linda que o mundo tenta encobrir. Será que estou exagerando, tirando conclusões teológicas? Não sei por quê, mas parece haver uma guerra contra as mulheres no Oriente Médio. Realmente parece que sim, vindo de um contexto persa. Eu vejo a história, como as mulheres, como a minha própria mãe, que esteve no exército, foi a primeira mulher nas Forças Armadas, como as mulheres estavam aos poucos começando a se expressar e meio que explorar áreas diferentes que nunca tinham realmente experimentado. E só para deixar claro, sua mãe foi uma pioneira.
Ela fez parte do primeiro grupo de treinamento de oficiais mulheres da história do Irã. Vi fotos de você, garota, mãe no carrinho com uma mão e outra, pistola de mini saia. Irã dos anos 70. É isso que eu quero fazer, quero ser policial, quero estar nas Forças Armadas. E então aconteceu a Revolução Islâmica. E agora você vê um governo opressor dizendo: é isso que você tem que vestir, você não pode comer certos alimentos em determinados meses porque é época de jejum. Você não pode fazer isso. Tudo está sendo controlado. E eu realmente acho que existe um tipo diferente de opressão sobre as mulheres. Deus está usando essa pressão, esse grupo de pessoas, para fazer o evangelho brilhar nos lugares mais escuros. Há tantos lugares para onde as mulheres com quem trabalho vão que são vilarejos pequenos, onde elas nem sabem ler. Então levamos o evangelho para elas em áudio, e são pessoas muito pouco instruídas que nunca ouviram falar. Estamos literalmente levando o evangelho. E a BTJ está nos ajudando a levar Bíblias para alguns dos vilarejos e cidades mais não alcançados do Irã. Então, é incrível ver essas mulheres libertando outras mulheres, e mulheres que nunca encontraram valor na sociedade, de fato encontrando valor e tendo seus próprios negócios. E ajudando outras mulheres a começarem seus próprios negócios e sendo, autossuficientes pela graça de Deus. Deus as ajudando a prover para si mesmas e para seus filhos. Vou fazer uma pergunta para ver onde você acha. O que você pensa sobre essa teoria maluca que eu tenho, certo? Estamos no Oriente Médio e estou pensando nas instituições educacionais. Pouca gente dos Estados Unidos ou da Europa querendo vir para o Oriente Médio para estudar, né? Geralmente são pessoas que querem ir para nações como Oxford, Stanford, Yale, Harvard, para estudar lá. Porque as invenções, a medicina, os avanços médicos, a educação acontecem em outros países e não aqui no Oriente Médio? Uma das coisas em que trabalhamos juntos, eu estava pensando. Gostaria de ouvir sua opinião. Primeira vez que realmente começa. E se uma das fraquezas aqui no Oriente Médio é que metade do cérebro deles está amarrado nas costas porque eles estão oprimindo metade da população? Eu penso que sim. Oprime metade da população. Mulheres são metade do cérebro. O testemunho da mulher é metade do homem. Isso é verdade no Irã? Se você presenciar um assassinato, por exemplo, e uma mulher testemunhar, isso não é considerado um único testemunho. Uau, considerado como meio testemunho. Mas quando um homem vê o mesmo assassinato, esse é um testemunho. Então, para que duas pessoas testemunhem contra o assassinato, são necessárias 4 mulheres e 2 homens. Então elas são realmente consideradas, eu acho que é isso. Grande parte da população, metade dela, tem sua criatividade e seu cérebro limitados, e não tem permissão para explorar como gostaria. No Irã, temos médicas. Mesmo assim, há opressão. Elas realmente não têm permissão para subir muito na hierarquia sem comprometer outras coisas em suas vidas,